Bom, pessoal, terceiro ano, tudo bem? Olha só, hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho sobre esse conteúdo de termoquímica e trata da seguinte situação. Preste atenção nessa reação aqui, ó. Preste atenção, tá? Nós temos, por exemplo, aqui esta substância aqui, ó. Nós temos o C8, H18, tá? A substância a gasolina, que é líquida, e vamos propor aqui a sua reação de oxidação, tá? Então a oxidação acontece com oxigênio, combustão completa para gerar CO2, que é um gás, e para gerar água no estado gasosa também, ok? O ΔH dessa reação a gente não sabe, vou chamar de X, ok, pessoal? Chamar de X, beleza. Existe um método de como a gente pode calcular essa reação de oxidação através das reações parciais de formação de cada substância, tá? Como é que seria isso, Marcelo? Seria o seguinte, ó, eu tenho esta substância, esta e esta, que são substâncias compostas, tá? Todas essas três substâncias, a gasolina, que é o isooctano, a gasolina, que é o isoctano, o gás carbônico e a água são substâncias compostas, elas foram formadas e têm uma certa entalpia de formação, que a gente já viu, né? Vamos lá. Como é que seriam essas reações? Primeira, a gente pode falar da gasolina, ó. Então vamos botar aqui a equação número 1. Equação número 1. Então a gasolina foi formada por carbono grafite, carbono sólido, tá? Foi formada por gás hidrogênio, tá bom? Como os constituintes aqui são carbono e hidrogênio, então nós temos carbono e gás hidrogênio, tá bom? Formando a gasolina. Formando a gasolina, tá bom? O ΔH dessa reação, vamos chamar de ΔH1. ΔH1. ΔH1, a gente não sabe quanto é, tá bom? Então vamos deixar só ΔH1, ok? Então essa foi a reação de formação da gasolina. Toda substância que é formada, composta, ela é formada por seus constituintes na sua condição mais simples e mais estável. No caso aqui, carbono e hidrogênio, formado por carbono grafite e hidrogênio gasoso, tá? Falta balancear, logicamente, né? Então aqui, ó, colocamos 8 carbono grafite e aqui 18 hidrogênios, 9 vezes 2, 18. Ok, o que é o ΔH de formação? ΔH de formação, o calor padrão de formação, é a energia, geralmente a energia envolvida, tá, na formação de 1 mol de uma substância composta, tá? Esse ΔH ele é dado nas condições padrão, tá bom, pessoal? Condições padrão, pressão de 1 atm, temperatura em torno de 25 graus, tá? Vamos lá, vamos dizer agora uma equação número 2 com base na formação do CO2, ó. O CO2 também é formado do carbono grafite, mas agora do O2, tá certo? Carbono grafite e O2, ok? Carbono grafite e O2. Temos o CO2.
Então nós temos o ΔH2 aqui padrão, ok, pessoal? ΔH padrão de formação, né? Temos 1 mol de carbono e 1 mol de oxigênio, porque aqui é 1 mol de CO2, tá certo? Beleza. E a formação da água, como é que a água se formou? A água se forma a partir do hidrogênio gasoso e do oxigênio gasoso, tá? Isso vai dar água, tá certo, pessoal? A água no estado gasoso com ΔH3. Bom, quando o hidrogênio e o oxigênio se ligam para formar água, pode formar água no estado líquido ou no estado gasoso, mas nesse caso vai ser no estado gasoso porque eu estou querendo água no estado gasoso, tá bom? Aqui, ó, 1 mol, e aqui como eu tenho apenas um oxigênio, então aqui 1 sobre 2 mol, tá? 1 sobre 2 vezes 2 é igual a 1, aqui formamos 1 mol, tá certo? Muito bem. Quando uma questão de qualquer natureza, no caso, essa aqui foi uma reação de combustão, ela pedir a vocês o ΔH de uma reação e ela der para vocês reações de formação como um único dado, a gente tem como manipular essas reações para obter a reação que ele está sendo pedida, tá? Ou seja, eu tenho 3 reações para poder calcular o ΔH daquela reação que foi pedida no começo aqui da aula. Como é que eu devo fazer também? Eu devo balancear essa primeira equação. Vamos balancear a primeira equação? Ó, vamos dizer aqui que é para 1 mol de isoctano sofrendo combustão. Vai formar, ó, 8 CO2. 18 hidrogênios, 9 vezes 2, 18. Tá? Oxigênios, ó, tem 16 aqui, com mais 9 aqui dá 25. Para ficar 25 aqui, eu boto 25 sobre 2. Tá bom? Então, a primeira reação balanceada, a gente consegue agora mexer nessas 3 equações aqui embaixo e calcular o ΔH da reação principal. Vamos utilizar para isso um artifício que foi popularizado por um cientista, tá? E ficou conhecido como a lei de Hess. Tá, pessoal? Lei de Hess. Então, a lei de Hess, ela vai nos ajudar a descobrir o ΔH de uma reação, se para isso forem dados as reações parciais de formação dos seus constituintes, tá bom? Então, chamado como lei de Hess. É muito fácil. Você vai analisar essas 3 reações no caso aqui. Professor, o oxigênio, você não colocou a reação de formação dele, ó. O ΔH de formação do oxigênio molecular é igual a 0, tá, pessoal? Não há consumo nem liberação de energia durante a formação do oxigênio molecular, O2, tá bom? Não há, é 0. Ele é a forma mais estável do oxigênio, então não há energia envolvida, tá, pessoal? Olha só, nós temos o isoctano aqui. Vocês vão olhar que eu tenho ele aqui na primeira reação, só que ele está do lado do produto e eu quero lá do lado do reagente. Para isso, você vai inverter essa equação. Então, essa equação aqui eu vou inverter. Coloquei aqui, ó, INV. Vou inverter a primeira equação. Para quê? Para que isso aqui venha para lá. Ok? Eu quero, ó, o oxigênio ele aparece em 2 reações aqui, então vou deixar quieto, tá bom? Vamos falar no CO2? O CO2 está no produto, aqui está no produto. Só que aqui ele está com 8 mols, aqui ele está com apenas 1 mol. Então, essa segunda equação vou multiplicar por 8, para que apareça 8 mols de CO2, tá bom? Beleza. E na terceira equação eu quero água no produto. A água está aqui no produto, eu já tenho água aqui no produto, eu tenho 1 mol, eu quero 9 mol. Então eu vou multiplicar essa equação por 9. Tá bom? Então,
vai ser desse jeito que a gente vai obter a equação global. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui e vamos fazer então essas operações. A primeira reação a gente vai inverter, tá bom? Então vou reescrever aqui a primeira equação. Vou reescrever e já invertida, tá bom? Então vai ser, ó, C8H18, tá? C8H18 líquido, dando carbono, grafite, mais H2 gasoso, tá certo? Muito bem, ó. E o balanceamento, né? Dando 8 carbono grafite e 9 H2. Ok? 8 carbono grafite e 9 H2. Beleza? Como você inverteu a primeira equação, você também vai inverter esse ΔH. Esse ΔH agora, ele é igual, vamos dar valores, tá bom? Vamos dizer que esse ΔH agora, não, vamos dizer que ele é ΔH1, né? Então, vamos botar menos ΔH1, tá? Ele era ΔH1, agora vai ser menos ΔH1, padrão. Porque nós invertemos. Quando inverte também o sentido, inverte também o calor. Porque se era uma reação endo, virou exo. Se era exo, virou endo, porque eu inverti, tá? Então invertemos o sinal, tá bom? Aqui eu falei que era ΔH1, então aqui é menos ΔH1, tá certo? Muito bem. A única equação que nós inverteríamos era a primeira. Vou passar um traço de adição. Antes de fazer a adição das equações, ó, a primeira não está valendo mais, tá, pessoal? A primeira nós já invertemos, já fizemos a operação que tinha que ser feita, tá certo? Vamos agora fazer as operações, ó. Vamos multiplicar a segunda equação por 8, tá certo? Então, a segunda equação, vamos multiplicar por 8. Então, vou multiplicar toda a equação. A gente não pode só multiplicar um membro da equação, apenas uma substância. Então, como aqui era 1 e 1, então aqui fica 8, aqui fica 8 e aqui fica 8. Aqui era ΔH2, agora vai ser igual, isso aqui vai ser igual a 8 ΔH2, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a 8 ΔH2. 8 ΔH2 padrão, beleza? É o ΔH envolvido nessa equação, tá? Porque multiplicamos toda ela por 8. A terceira vai ser por 9, toda ela por 9, tá? Presta atenção para não se perder aqui na aulinha, ó. Então aqui 9 vezes 1, 9. 9. Aqui 9 sobre 2 e aqui 9, tá? Então, multipliquei toda ela por 9. E aqui, que era ΔH3 vezes 9, vai ficar 9 ΔH3. 9 ΔH3. 9 ΔH3, tá? Muito bem. Agora a gente pode somar. Já fizemos o que tinha que ser feito. Agora a gente pode somar. A lei de Hess diz que a gente pode somar as equações químicas como se fossem equações matemáticas, tá? E as equações químicas, no fundamento básico de uma equação química, a gente sabe que a seta ela é igual a um sinal de mais. De mais não, desculpa. Igual a um sinal de igual na matemática, tá? Então, membros que estão em lados opostos, tá, pessoal? Membros que estão em lados opostos, numa mesma equação, a gente pode fazer o quê? A gente pode cancelar, tá bom? A gente pode cancelar. Se eles forem para o mesmo lado, a gente pode cancelar, não é isso? Então, se tivermos substâncias iguais em lados opostos, a gente pode cancelá-las, somar umas com as outras cancelando. Se tiverem do mesmo lado, a gente pode somá-las, só que adicionando-as, tá? Em lados opostos, uma subtração,
e em lados iguais uma adição, tá ok? Então, percebam que temos aqui o seguinte, ó, isso aqui é um mol, tá? Isso aqui é um mol de C8H18. A equação principal, que foi a primeira, é a nossa melhor dica para não errar uma questão dessa. Começamos com o isoctano. Ó, só aparece ele por aqui, não tem ele em nenhuma outra reação. Então você vai repetir, ó. Você vai repetir esta substância, C8H18. Isoctano é o que, Marcelo? É o isoctano. É a gasolina, tá, pessoal? Que a gente usa nos carros. Isoctano. Beleza, quem está desse lado aqui? Na equação principal é só o oxigênio. Ah, quer dizer que só está o oxigênio, né, Marcelo? Só o oxigênio. Então perceba que as outras coisas que estão do lado do reagente vão ter que desaparecer. Por exemplo, esse carbono que aparece na equação 2 não está aparecendo aqui, ó. Ele está aqui, mas tem outra aqui, ó. Tá? Então a gente vai cortar 8 carbono da equação 2 com 8 carbono da equação 1. Tá bom? Ele não aparece. Perceba que também não aparece esse hidrogênio. Ó, a gente tem 9 hidrogênios na equação 2, na equação 3 e tem 9 na equação 1. Cortaremos esse hidrogênio com esse hidrogênio. Por que pode cortar? Porque eles são iguais em lados opostos. Eles são iguais na natureza, que são gasosos, e iguais na quantidade, 9 e 9, tá? Não temos mais quem cortar do lado, né, dos reagentes. A gente tem quem adicionar. A gente tem oxigênio, ó. A gente tem 8 mols de oxigênio e 9,5 mol de oxigênios. Eles estão antes da seta, então a gente vai somar, tá? Então a gente vai somar o quê, Marcelo? Ó, vamos somar 8 mais 9 sobre 2. Isso é quanto? 8 mais 9 sobre 2. Então a gente faz aqui aquela questão do mínimo, né? Denominador, né? Então o mínimo aqui no caso é 2. Então 2 vezes 8, 16. Então a gente fica 16 mais 9 sobre 2. Isso é igual a 25 sobre 2. Beleza, pessoal? Então, aqui vai ficar então... Desculpa. Aqui vai ficar então mais... E eu boto aqui o coeficiente. 25 sobre 2. 25 sobre 2 é o quê? 25 sobre 2, O2, gasoso. Tá ficando igual, né? Tá ficando igual a primeira lá. E tem que ficar igual. E, como resultado final, vamos procurar o CO2. Tá aqui, ó. 8 CO2. 8 CO2. E vai aparecer também a água, 9 mol de água. Estado gasoso. 8 CO2 e 9 água. A gente só fez o quê? Repetir a primeira equação. Mas agora a gente repetiu, mas a gente vai ter como calcular o ΔH. Lembra? ΔH igual a X? Quem é esse X? Então, quem é? A gente disse que esse ΔH é igual a X. Quem é esse X? Esse X vai ser quem? Olha, nós manipulamos 3 equações químicas, que nós chamamos elas de equações parciais, tá? A equação 1 a gente inverteu. Como a gente inverteu o seu valor do ΔH. Ficou menos ΔH, tá? Professor, se esse valor fosse X, ficaria menos X. Tá? Se fosse Y, ficaria menos Y. Por quê? Porque eu inverti. A equação 1 nós invertemos, a equação 2 multiplicamos por 8 e a equação 3 multiplicamos por 9. Então, quem é esse valor de x? Esse valor de x, que é o nosso ΔH que nós queremos, ele vai ser igual à soma dos ΔHs dessas 3 reações, tá? Qual é a primeira reação? Qual é o ΔH? Vai ser menos ΔH1 mais o ΔH2 é 8 vezes, então mais 8 vezes o ΔH2 mais 9 vezes o ΔH3. Tá? Então agora nós temos como calcular o ΔH da reação principal.
essa reação principal, o que é que ela simboliza? É a combustão da gasolina, do octano. Então, agora você vai para o livro ou na questão para ver quais são esses valores. E lembrando que esses valores de ΔH de formação, nós não somos obrigados a saber. A questão tem que dar esses valores, tá bom? Então o valor do ΔH1 tem que ser dado, assim como o 2, assim como o 3. O que a gente sabe é que se for dado e nós aplicarmos essa fórmula, tá? Você vai conseguir responder e assim automaticamente calcular esse ΔH da reação principal. Essa reação principal, ela é um ΔH de quê? Ela é um ΔH de combustão, porque é uma reação de combustão, tá? Então esse ΔH que eu posso botar até assim, ó, até um C aqui, ó, é um ΔH de combustão. Uma coisa que eu tenho certeza, esse ΔH vai ser igual a X, né? Com certeza esse valor vai ser igual a um número negativo. Com certeza esse resultado vai ser menor do que zero. Porque a gente sabe que é uma equação de combustão e uma reação de combustão, ela vai sempre liberar energia. Então esse ΔH vai ser menor do que zero, tá? Daqui a pouco então fazer a mágicazinha para a gente continuar com essa nossa aula. Pessoal, agora vamos começar a fazer algumas questões, tá? Vamos lá então. A primeira questão fala o seguinte, ó. A reação N2H4 líquido. Vamos lá, pessoal. Primeiro, que substância é essa? Esta substância, o nome dela é hidrazina, tá? Hidrazina é um combustível utilizado em foguetes, tá bom? Foguetes e espaçonaves como um todo, tá, pessoal? Gera uma grande quantidade de energia, tá? Então o nome disso aqui é hidrazina. Hidrazina, ok, pessoal? Muito bem. A reação da hidrazina com peróxido de hidrogênio, que aqui nós temos, ó, peróxido de hidrogênio, os dois líquidos, vai gerar gás nitrogênio e gera água e produz bastante energia. Calcule seu ΔH por mol de hidrazina a partir dos ΔH de formação dados, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer é a gente balancear essa equação química, né? Então vocês observem aqui, ó, que nós temos 2 nitrogênios, aqui nós temos 2, tá? Nós temos 4 hidrogênios, aqui nós temos 4 mais 4, 8, e aqui 4 vezes 2, 8. E nós temos 4 oxigênios, aqui 4 vezes 1 igual a 4, tá? Então a equação química foi balanceada para que a gente consiga então fazer as coisas. A questão perguntou qual seria o ΔH, tá, dessa reação por mol de hidrazina. Para isso, vamos manipular então esses 3 dados, gerando 3 reações que vocês vão ver que pertencem a essas 3 substâncias aqui, ó. O nitrogênio não foi mencionado, né? Porque nós sabemos o quê? Que o ΔH de formação de uma substância simples, que ela tem o seu estado mais estável, nitrogênio no seu estado mais estável, no caso aí, tá? Nitrogênio não tem alótropos, no caso aí então é 0, tá bom? O que seria um alótropo? Por exemplo, oxigênio O2 e oxigênio O3. O oxigênio O2, ele é gás oxigênio, é substância simples. Se fosse o oxigênio O3, qual seria o mais estável, o O2 ou o O3? O O3 é ozônio, tá, pessoal? O ozônio é uma forma não estável, tá, do oxigênio, do elemento oxigênio. Se fosse carbono grafite, carbono diamante, qual é a forma mais estável? Carbono grafite. O carbono diamante não é tão estável, tá? A sua formação consome energia. Então aqui nós temos uma substância simples, portanto sua formação é igual a 0. O calor envolvido é igual a 0, nem absorve nem libera, tá? Então vamos lá. Vamos então montar cada reação química. Vou chamar aqui de reação química número 1, tá bom? Reação química número 1 vai ser a formação da hidrazina. A hidrazina ela é formada de quê? Presta atenção. Ela é formada de nitrogênio e hidrogênio, tá? Ela é formada de N2, que é o gás nitrogênio, mais H2, que é o gás
hidrogênio. Esses dois gases vão formar a hidrazina, N2H4, tá bom? Líquido. E o calor envolvido, o ΔH envolvido nessa reação, o ΔH padrão de formação, tá? Vou chamar de F, mas vou substituir por 1, tá bom? Vocês sabem que é de formação. Vai ser igual a mais 50,2 kJ. Ou seja, a formação de 1 mol de hidrazina, ela vai absorver energia, uma reação endotérmica, tá? Ó, 1 mol sendo formado. Aqui são 2, mas aqui são 4. Então, 2 vezes 2, 4, tá? Ok, primeira reação feita. Segunda reação, vamos formar o peróxido de hidrogênio. Vamos formar o peróxido de hidrogênio. Do que é formado o peróxido de hidrogênio? A famosa água oxigenada. É formada de hidrogênio e oxigênio, tá? Hidrogênio e oxigênio. Não tem como errar essas coisinhas, tá, pessoal? É só olhar na fórmula e perceber quais são os átomos e quais são as substâncias que vão formar aquela substância composta. Então, H2O2 no estado líquido, vamos chamar de ΔH2, tá? Padrão. Então, o ΔH2 aqui vai ser menos 188,3 kJ, tá? Vamos formar o que, Marcelo? 1 mol de peróxido de hidrogênio. É formado a partir de 1 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Vamos agora formar a terceira substância composta daquela reação principal, tá? A reação principal, nós temos a substância água. A água ela é formada também de hidrogênio e de oxigênio. Hidrogênio e de oxigênio, tá? Vai formar 1 mol de água, nesse caso, água no estado gasoso. Vamos chamar de ΔH padrão 3 de formação, tá? Menos 241,8 kJ. Preste atenção numa coisa. Balanceamento, ó. As equações, olha, 1 mol de oxigênio, aqui tem 2, então vou multiplicar por meio, tá? Essas 3 reações que nós fizemos foram 3 reações onde nós estamos envolvendo aí o ΔH, tá? Padrão de formação, tá certo? O ΔH padrão de formação dessas substâncias, todas elas têm que envolver 1 mol, tá? Da substância composta a partir dos seus constituintes mais simples, tá? Então, substâncias simples reagem para formar substâncias compostas. Quando substâncias simples nos seus estados mais estáveis reagem para formar 1 mol de substância composta, nós temos um calor envolvido chamado calor padrão de formação, que eu chamei de formação 1, 2 e 3, porque são reações que eu chamei de 1, 2 e 3, respectivamente. Vejam que a gente tem aqui uma reação endotérmica, a formação da hidrazina, e 2 reações exotérmicas, peróxido de hidrogênio e água. Tá bom? Beleza. De acordo com o alemão German Hess, a gente pode manipular as reações intermediárias a fim de obter uma reação maior ou a reação global de um processo. A reação global desse processo é quando a hidrazina reage com peróxido de hidrogênio, formando nitrogênio e água e liberando bastante energia para fazer movimentar, por exemplo, uma espaçonave, que pode ser um foguete, por exemplo, tá? Muito bem. Qual é a energia? A pergunta da questão é qual é essa energia liberada quando a hidrazina reage com peróxido de hidrogênio? Que energia é essa? Qual é a quantidade de energia liberada nesse processo? Então, vamos olhar para a equação global e manipular essas 3 reações, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa ver, quem é o reagente? Hidrazina. Ele está aqui, ó, na reação número 1, mas ele está aqui como produto. Então, eu preciso de 1 mol dele aqui como reagente. O que é que eu vou fazer? Essa equação número 1, nós vamos inverter. Então, aqui eu vou botar inv. Nós vamos inverter essa equação. Precisamos agora de peróxido de hidrogênio, também no reagente. Nós temos o peróxido de hidrogênio na reação 2 como produto, tá? Olha, ele está como produto, nós precisamos deles como reagente. Então, essa reação 2
nós precisamos inverter isso aqui. A gente vai inverter essa reação. Inverter. E a gente vai precisar de 2 mol. Inverter e multiplicar por 2. Vamos fazer 2 operações nessa reação 2. Precisamos do peróxido de hidrogênio no reagente, ele está no produto. Inverter, então. Precisamos de 2 mol, só temos 1 mol. Multiplicar por 2. Precisamos de água como produto. Já temos água como produto aqui, tá? Então essa reação terceira, a gente não vai precisar inverter, porque a água já está no lugar certo como produto. Agora, aqui eu tenho 4 mol, aqui eu só tenho 1 mol. Então, essa reação 3 eu vou multiplicar por 4. Para que apareça aqui 4 água, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essas 3 reações do jeito que a gente combinou, tá bom? Vou reescrever essas 3 reações e vamos ver como vai ficar. Vamos lá. Vou fazer agora a primeira, aqui já invertida, ó. Primeira reação já invertida, vai ficar N2H4, que é líquida, dando H2, na verdade, primeiro N2, né? Dando N2 gasoso mais H2 também gasoso. Aqui no balanceamento são 2 mol de H2. São 2 mol de H2. Presta atenção, ó. O ΔH1 era positivo, agora vai ser... Não vou chamar mais de padrão, tá, pessoal? Porque isso agora é uma reação de decomposição. O ΔH1 vai ser agora menos 50,2 kJ. Tá? Invertemos a reação. Era uma reação endotérmica. Invertemos, agora ela vai ser uma reação exotérmica, tá? Beleza. Vamos para a reação número 2. Reação número 2, nós vamos fazer o quê? Inverter e multiplicar por 2. Então, ó, vamos inverter. Vamos colocar primeiro agora peróxido de hidrogênio, H2O2 líquido, tá? Invertendo, ela vai dar H2 gasoso e ela vai dar O2 gasoso, tá? E o ΔH2. O ΔH2 vai ser quanto? Vamos lá. A gente já inverteu. Agora vamos multiplicar por 2. Então agora aqui vai ser 2, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. Tá? Era tudo 1, agora tudo 2, porque eu multipliquei por 2. O ΔH também iremos multiplicar por 2 e também vamos inverter. Era uma reação exo, agora é uma reação endo. E vamos multiplicar por 2. 2 vezes 188 vai dar 376, tá? 0,6 kJ. Uma pergunta que você pode fazer aí na sua casa. Professor, por que a gente multiplica o ΔH quando multiplica a reação? Que é o seguinte, o calor, tá? A entalpia é calor, é energia. O calor é uma grandeza extensiva. Depende da quantidade, depende da massa, depende do número de mols, tá? Quando a gente multiplica o número de mol, estamos precisando de 2 e só é 1, você também tem que multiplicar o calor. Quanto mais massa, mais vai gerar calor. Ou seja, um exemplo do dia a dia, se você queimar um palito de fósforo, você vai gerar um calor, né? Por exemplo, no fogão. Se você pegar todos os palitos de fósforo da caixinha, juntar e queimar todos de uma vez, vai gerar uma chama maior, não vai? Com mais calor. Por quê? Porque a quantidade de energia é proporcional à quantidade de matéria que você está queimando, tá? Então, calor é uma grandeza extensiva, depende da massa, depende do volume, tá? Por isso que a gente multiplica. A equação 3, nós só vamos multiplicar, não vamos inverter. Lembrem que na equação 2 nós invertemos, inverti o sinal e multipliquei por 2. Na equação número 3, a gente só vai multiplicar ela por 4, tá? Então ali, ó, onde tem H2, vamos ter 4H2.
tá? 4H2 gasoso mais... Aqui não tem meio? Meio vezes 4 dá 2, que é a metade, tá? Mais 2O2 gasoso. Isso vai dar água. Eu estou multiplicando por 4, né? Então vai dar 4 vezes 1, 4. 4 água no estado gasoso. O ΔH3 também tem que ser multiplicado por 4. Então, 241,2,8 multiplicado por 4. Vamos fazer uma continha aqui rapidinho, tá? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, se aqui fosse 242, nós teríamos 968. Como é vírgula 8, então eu vou tirar 0,8, tá? Então vai dar aqui 467, tá? 2, 967,2, tá? 967,2, isso mesmo. Então, menos 967,2 kJ. Beleza. Temos agora as 3 reações. O que temos que fazer agora, Marcelo? O que temos que fazer agora é apenas somá-las para a gente obter a reação principal. Tem que dar aquela reação principal, tá? E como é que é a lei de Hess? A gente vai somar as coisas que forem iguais. Se elas estiverem no mesmo lado, vamos somá-las. Se elas estiverem de lados opostos, vamos subtraí-las, né? Vamos somá-las, mas como elas estão de lados opostos, a gente vai acabar subtraindo, não é verdade? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui então, no lado dos reagentes, tá? Hidrazina. Não tem hidrazina, só tem hidrazina ali. Então, essa hidrazina nós vamos repetir, tá? Então, ó, só tem hidrazina aqui. A gente vai repetir essa hidrazina, então ela vai ficar, tá ok? Quanto tem de hidrazina, Marcelo, aqui? Só tem 1 mol, tá? Só tem 1 mol. Ok. Temos o que mais no lado dos reagentes? Peróxido de hidrogênio. Não tem outro peróxido. Vai ficar. Então, ó, já temos, ó, hidrazina mais 2 mol de peróxido de hidrogênio. Beleza? A reação é aquela lá. Vamos comparar com aquela lá. Do lado do reagente, nós temos mais quem? Nós temos 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Olha desse lado aqui, ó. Olha desse lado. Desse lado aqui, que é o lado dos produtos, tá? Olha desse lado aqui, o lado dos produtos. Nós temos esses 2 hidrogênios e esses 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios estão do mesmo lado. Eu posso somar. 2 mais 2 igual a 4. Então, ó, esses 2 hidrogênios somam 4. Mas do lado de lá eu tenho 4. Então, 4 menos 4, 0. Então, vou cancelar esses 4 hidrogênios com esses 4 aqui. Tá? Então, não vai ter hidrogênio. E na reação principal, não tem hidrogênio. Observem melhor. Aqui tem 2 oxigênios e aqui tem 2 oxigênios. Esse está do lado do produto, ó, depois da seta, e esse está do lado do reagente, antes da seta. Corto. Perceba que na reação principal não tem oxigênio. Então, nas reações intermediárias, eles devem ser eliminados, tá? Qual é o produto, Marcelo? Olha, 1 mol de nitrogênio. Então, realmente aqui, ó, nitrogênio só tem esse, permanece. E 4 mols de água permanece, tá? Então, agora, se a gente fizer a reação global, vamos ter 1 hidrazina, 2 mol de peróxido, setinha, dando 1 mol de nitrogênio mais 4 mol de água, tá? Ok. E quanto que é o ΔH dessa reação? Bom, de acordo com German Hess, para a gente saber qual é o ΔH dessa reação, basta nós somarmos os ΔH das reações parciais, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, para eu saber o ΔH dessa reação toda aqui, basta eu somar esses 3 ΔHs, que vai ser igual a menos
50,2, tá? Mais 376,6 mais menos 967,2, tá? Tudo isso é em quilojoule, tá, pessoal? Tudo isso é em quilojoule. Então, esse ΔH vai ser igual. Olha só, você vai somar esse como é negativo, você vai somar com esse aqui, tá? Com esse menos 50, tá bom? Esse que é negativo, você vai somar com esse menos 50. Deixa eu pegar aqui minha maquininha, que ela ajuda, né, nessas horas, para a gente fazer as contas mais rapidinhas, tá? Então, ó, vou somar 967,2 com 50,2, tá? Isso dá 1.017,4. Esses dois dá menos 1.017,4. Quando eu vou somar agora com esse, menos 376,6, isso vai dar 640,8. Então, menos 640,8 kJ. Então, ó, essa é a energia que essa reação vai liberar após, né, sua conclusão. Então, ó, quando se reage a hidrazina com peróxido de hidrogênio, cada mol de hidrazina que reage com 2 mol de peróxido de hidrogênio libera 640,8 kJ de energia, tá? É uma quantidade boa de energia que pode fazer funcionar, por exemplo, uma espaçonave, tá? É muito usada a hidrazina em foguetes, porque é um líquido que não vai gerar gás carbônico, tá? Não gera gás carbônico, não gera gases pesados, né? Sua combustão gera água, que é um produto limpo, gera gás nitrogênio, que também é um produto limpo, não poluente. Então é interessante demais a utilização desta substância como combustível, tá? Vamos fazer agora a terceira e última questão com outro formato para que vocês vejam como vai aparecer as questões dos nossos exercícios avaliativos, tá? Um momentinho, olha a mágica. Uma questão agora para nós fazermos. Essa questão envolve as seguintes equações químicas, pessoal. Olha só. Primeira reação, nós temos esta substância aqui, que é o etanol, tá? Substância que vocês já estudaram em química orgânica. Esse é o etanol, tá bom? O grupo hidroxila aí caracteriza o etanol, que é o combustível bem comum, né? Reação de combustão do etanol, dando CO2 e água. Preste atenção aqui nos detalhes com relação à simbologia, ó. Sinal de igual representa a seta, tá bom? Da reação química. ΔH de menos 1.368 kJ. Essa é a energia liberada, 1.368 kJ, tá? Por mol, logicamente, de etanol queimado. Aqui embaixo nós temos um outro combustível chamado etileno, tá? Esse aqui, o etileno, ele já é produto do petróleo, tá? Etileno. Também pode ser chamado de eteno, tá, pessoal? Etileno ou eteno. Tudo bem, é um alceno, né? Hidrocarboneto. Origem fóssil, tá? A reação dele consome a mesma quantidade de oxigênio do etanol, gera a mesma quantidade de gás carbônico e gera um pouquinho menos de água, tá? A quantidade de energia, isso é muito importante, ó. A quantidade de energia liberada é maior do que a do etanol. O sinal negativo, ele tem um significado físico. Quer dizer que a energia está sendo liberada. Mas a nossa análise deve ser assim, ó. Essa energia liberada é maior do que essa, tá? Um pouco maior, mas é maior, tá? São liberados 1.410 kJ de energia para cada 1 mol de etileno queimados, tá? Muito bem, nós temos essas duas reações balanceadas, são duas reações de combustão, e ele quer que a gente diga qual é o ΔH da reação dada pela equação abaixo, tá ok? Vamos lá.
A equação abaixo é o quê? A equação abaixo nós temos o eteno, né, que é o etileno, e ele está reagindo com água, ele está sofrendo uma reação de hidratação para formar o etanol, para formar o álcool etílico, tá? Muito bem, olha o balanceamento, 2 carbonos, 4 hidrogênios com mais 2, 6, 5 com mais 1, 6. Um oxigênio, a reação está toda balanceadinha, a gente não precisa fazer muita coisa não, tá? O símbolo de igual equivale à seta da reação química. Quanto equivale o ΔH dessa reação? Preste atenção que essa reação, a gente vai ter que extrair ela daquelas reações lá de cima. Como, Marcelo? Nós temos que ter eteno no reagente. Já temos aqui eteno no reagente. A gente tem que ter o etanol como produto. E lá ele está como reagente. Então basta a gente pegar a primeira reação, essa primeira reação basta a gente pegá-la e inverter. Então aqui eu boto inverte, tá? Basta a gente inverter a primeira reação para obter 1 mol de etanol no produto. A segunda reação vamos manter e a primeira vamos inverter, tá bom? Então vou reescrever aqui embaixo, cuidado para não se confundir, tá pessoal? Eu vou reescrever a segunda reação, a primeira reação aqui embaixo, ó. Olha, vou reescrever a primeira reação aqui embaixo e invertida. Como é que vai ser? Vai ser CO2, presta atenção, ó. CO2 gasoso mais água líquida, tá? Dando C2H5OH líquido mais O2 gasoso. E o ΔH vai ser igual a mais 1.368 kJ, tá bom? Colocando aqui agora os coeficientes estequiométricos, tá? Colocando os coeficientes, ó. São 2 CO2, 3 água, 1 mol de etanol e 3 mol de oxigênio, beleza? Essa é a reação 1 invertida. A gente vai somar essa reação 1 com a reação 2. Presta atenção, ó. Vamos somar essa reação 1 com a reação 2. Aquela reação 1 não serve mais porque a gente inverteu. Somando a reação 1 com a reação 2, presta atenção, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 CO2 e aqui 2 CO2 em lados opostos, tá? Eu posso tirar a setinha e manter o padrão que a questão está trazendo. Qual é o padrão? É o padrão de utilizar o símbolo de igual, tá? Então vamos lá. Então eu vou cortar, ó, 2 CO2 que está aqui no reagente com 2 CO2 que está aqui no produto da reação 2, tá? Vou cortar o que mais? O que é que a gente pode cortar mais? Eu tenho 3 O2 aqui no produto e na reação 2 eu tenho 3 O2 como reagente, ó. 3 O2 com 3 O2. E água? Água aparece? Aparece aqui na reação 2, água no produto, 2 mol. Aparece aqui na reação 1, água no reagente, 3 mol. Nesse caso, presta atenção, ó. Presta atenção nesse caso. Eu tenho 3 mol e 2 mol. 3 é maior do que 2. Então esse 2 aqui vai embora todo. Aqui não vai embora todo. Vai ficar 1. Vai ficar 1 mol. Que é justamente esse 1 mol aqui, pessoal. Tá? Então, ó, cortamos. Ó, cortamos CO2. Não aparece CO2. Só vai aparecer quem no reagente? Eteno, que está aqui. Tá? Cortamos O2. Tá? Só vai aparecer quem? Só vai aparecer água, porque cortamos 3 com 2, 1 mol de água. E no produto apenas o etanol, tá? Então agora nós temos a reação, se você olhar direitinho a reação 2 mais a reação 1, a gente obteve a reação 3. Ok, e quanto é que vale o ΔH dessa reação 3? Vale quanto?
O ΔH dessa reação 3 vai ser igual ao ΔH da reação 1. Lembrar, a reação 1 nós invertemos, então vai ser igual a 1368 mais o ΔH da reação 2, que não mexemos, que é menos 1410, tá? Tudo isso em kJ. Então, eu vou implicar aqui e vou dizer que o ΔH da reação 3 é igual a 1368 menos 1410, tá? Então, esse ΔH3, ele vai ser igual, aqui o valor maior é 1410, então menos, e aí vai dar aqui 32 com mais 10, menos 42 kJ. Então, a reação 3, que é a reação da transformação do eteno em etanol, tá? A partir ou através de uma hidratação, essa reação também vai liberar energia, uma energia pequena, tá, pessoal? Mas é uma reação exotérmica, tá? É uma reação exotérmica, tá? Demonstrando que é possível transformar eteno em etanol a partir da hidratação, tá bom? Eu acabei agora optando por fazer mais uma questão. Vamos fazer mais uma questão para a gente poder abrir nosso leque de questões, tá? A mágica. E agora, galera, para finalizar, uma questão gráfica, tá? Uma questão para a gente poder testar nossos conhecimentos acerca dos gráficos, né? Vamos lá. Essa questão também de vestibular, né? Estou abordando questões de vestibulares, tá? Que caem no Brasil. As que eu gosto mais, elas são dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, tá? Que se parecem bem com o Enem atualmente. Bom, olha só. Esse é um gráfico, tá? Que mostra como é que o caminho da reação, tá? Aqui ele vai ser dado pela abscissa, tá? Que é o caminho de cada reação química, tá? E a entalpia, como é que ela funciona em função do caminho da reação química, tá certo? Então, a entalpia aqui na ordenada em função do caminho de cada reação na abscissa. Vamos ver aqui interessante coisa, que é o seguinte, ó. Nós temos aqui carbono diamante reagindo com o oxigênio, carbono grafite reagindo com o oxigênio gasoso, monóxido de carbono reagindo com o oxigênio e aqui o CO2. Preste atenção que isso aqui são 3 possíveis reações. Ó, carbono diamante mais O2 vai dar o quê? CO2. Carbono grafite mais O2 vai dar o quê? CO2. Monóxido de carbono mais meio de O2 vai dar também CO2, tá? Então isso demonstra 3 possíveis reações químicas. As 3 irão formar a mesma substância produto, que é o CO2. Quem é o CO2? É o dióxido de carbono ou gás carbônico, tá? Muito bem, vamos logo dar uma olhadinha. Professor, que reação é essa que a gente nunca viu? Olha só, o carbono diamante, se ele for queimado, tá? Em oxigênio, se ele for queimado numa atmosfera de oxigênio, ele pode produzir CO2. Isso acontece facilmente? Não acontece facilmente, né? Nós temos essa reação, muito dificilmente vai acontecer. A geração de CO2 não acontece pela queima do diamante, tá? A geração de CO2 acontece pela queima do grafite, aí sim, tá? A geração de CO2 ela é dada pela queima do grafite, carbono grafite, tá? Que pode ser encontrado tanto no carvão já da madeira, né? Esse carvão aí que você obtém da madeira, da queima da madeira, como também pode encontrar na natureza esse carvão fossilizado, né? Então, quando esse carvão ele é queimado com oxigênio, a gente tem a formação do CO2, tá?
Professor, o CO2 pode ser formado do monóxido de carbono, né? Pode. O monóxido de carbono ele pode reagir com um pouquinho de oxigênio formando CO2. Sendo que essa reação ela não é uma reação padrão. A pergunta aqui é, qual é o ΔH de formação padrão ou o ΔH padrão de formação do gás carbônico? Relembrando, o ΔH padrão de formação, tá, é a reação nas condições padrão, ou seja, a 1 atm e a 25 graus, tá, onde a gente vai ter substâncias simples nos seus estados alotrópicos mais estáveis, tá, que vão reagir para formar 1 mol de uma substância composta. No caso do carbono, quais são as substâncias alotrópicas do carbono? Nunca esqueçam que o carbono possui substâncias, variedades alotrópicas, tá? O carbono, ele tem carbono, nós temos o carbono diamante, vírgula, nós temos o carbono grafite, vírgula, e nós temos o carbono C60, que é o carbono fulereno, tá? Nós temos uma variante também do carbono grafite, que é um carbono em 2 dimensões, novidade, que é o carbono grafeno, né? Atualmente temos o grafeno também, mas esse aqui é o fulereno, que é uma bola de futebol, né? O formato dele. Qual dos três é o mais estável? Qual das variedades alotrópicas é a mais estável? É o grafite. Então, o CO2 vai ser formado quando o carbono grafite reage com quem? Aí vamos lá, tem que reagir com o oxigênio, né, Marcelo? Para formar o CO2? Tem que reagir com o oxigênio. O oxigênio tem variedades alotrópicas? Lá no primeiro ano vocês viram esse conteúdo. O oxigênio tem variedades alotrópicas? Tem. O oxigênio pode se encontrar na forma de O2 e ele pode ser encontrado na forma de O3. Os dois são gases, porém, o mais estável é o O2, tá? Então, o carbono mais estável é o grafite, o oxigênio mais estável é o gás oxigênio. Então, quando esses dois reagem, eu formo o CO2. Beleza, pessoal? Aqui não seria uma reação padrão, porque eu tenho uma substância composta. O monóxido de carbono já é composto, tá? Então, quando ele reage com o oxigênio para formar CO2, isso não configura uma reação, tá, no estado padrão, tá, pessoal? Então, vamos lá. Diante disso, você vai analisar os ΔHs, as setinhas que estão aparecendo aqui nesse gráfico, tá? Observe bem os ΔHs, ó. Então, o ΔH1 mostra a reação CO mais meio de O2 dando CO2. Esse ΔH1 seria o ΔH de formação do gás carbônico? Não, pelos motivos que eu já falei. Não se trata de uma reação padrão, porque a substância aqui ela já é composta. Então, isso fere o princípio de quê? De que o ΔH padrão de formação é dado quando substâncias simples reagem nas condições padrão, tá? Então, ΔH1 está fora. Seria o ΔH2? O ΔH2 é uma reação de decomposição, ó. O ΔH2 é o CO2 se transformando em grafite e oxigênio. Então, o ΔH2 é uma reação de decomposição e não de formação. Então, o ΔH2 também está fora. ΔH3, o ΔH3 é a reação onde o carbono diamante reage com o oxigênio formando CO2. Carbono diamante é a substância mais estável do carbono? Não. Então, o ΔH3 não é o ΔH padrão de formação. ΔH4 é carbono grafite mais O2 dando CO2. Como parte daqui, ó, carbono grafite mais O2 dando CO2, o ΔH4 é a variação de entalpia que representa o ΔH padrão de formação. E o ΔH5, por fim, mostra uma reação de decomposição do CO2 indo para carbono diamante e oxigênio, tá? Relembrando, ΔH2 e ΔH5 são reações de decomposição, tá? Não configuram formação. ΔH1 não é padrão porque envolve uma substância composta e o ΔH3 não é porque envolve uma substância que não é
a variedade alotrópica mais estável. Então aqui a resposta simplesmente é ΔH4, tá? Então se liguem, dê agora uma revisada e a gente vai fazer mais um exercício avaliativo, tá, pessoal? A gente se encontra no nossa próxima live stream, nosso próximo encontro síncrono, tá? Um beijo, até mais.